Se você está ouvindo esta transmissão, significa que este arquivo foi liberado para sua escuta, ao menos em parte. Nem todos os registros o são, nem todos deveriam ser. Aqui não encontrará relatos de glória nem certezas confortáveis, apenas fragmentos organizados do que realmente aconteceu e do que foi decidido lembrar. Ajuste seus parâmetros de escuta. Algumas histórias exigem atenção. Este registro não trata de guerra, não trata de invasão e não trata de uma ameaça declarada. Ele trata do momento exato em que a humanidade falou e percebeu que já estava sendo ouvida. Os eventos que você está prestes a acompanhar não mudaram rotas de frotas, não derrubaram colônias e não geraram manchetes imediatas. Ainda assim, alteraram silenciosamente o significado da expansão humana. Se você está ouvindo este arquivo, é porque foi considerado apto a acompanhar registros que não oferecem conforto, apenas contexto. Se deseja continuar recebendo transmissões como esta, acompanhar registros futuros e acessar partes da história que nem sempre são liberadas, inscreva-se no canal da Colônia 01 e registre sua confirmação de interesse. Alguns arquivos só permanecem acessíveis enquanto há quem se disponha a lembrá-los. Registro iniciado. Há períodos na história em que a confiança humana se torna indistinguível da arrogância. Este foi um deles. Após a consolidação inicial da Colônia 01, a expansão entrou em sua fase mais otimista. As rotas estavam mapeadas, as perdas iniciais haviam sido absorvidas e o diretório terrano falava, pela primeira vez, em território seguro. Regiões neutras eram classificadas como vazias não por evidência, mas por ausência de contestação. Eu estava lá quando essa classificação foi feita, e lembro-me de ter pensado que o silêncio nunca foi prova de ausência, apenas de paciência. A sonda Hélios 9 foi enviada como tantas outras, casco não tripulado, sensores de longo alcance, autonomia total. Seu destino era uma região considerada matematicamente improvável de abrigar qualquer forma de vida organizada. Baixa densidade estelar, nenhuma emissão energética relevante, um vazio exemplar. Foi por isso que o primeiro padrão chamou a atenção. Não era um sinal forte, nem urgente. Surgiu como uma recorrência discreta nos ruídos de fundo, sequências matemáticas que se repetiam com variações mínimas, não aleatórias, não naturais, constantes universais reorganizadas como se alguém estivesse testando a escuta. Os cientistas comemoraram com cautela. Fenômenos raros exigem entusiasmo contido, diziam. Eu li os relatórios iniciais com menos surpresa do que deveria, porque o erro, desde o início, não foi técnico, foi emocional. A equipe interpretou o padrão como convite, como descoberta, como a primeira sílaba de um diálogo aguardado há séculos. A narrativa formou-se rápido demais. Se há ordem, há intenção. Se há intenção, há comunicação. E se há comunicação, há resposta esperando. O arquivo registra essa sequência como progresso científico. Eu a registro como o primeiro passo em falso. Quando a Hélios 9 ajustou seus sensores para focalizar a origem do sinal, o padrão se estabilizou. Não se intensificou, não se expandiu, apenas permaneceu, constante, preciso, quase atento. Alguns chamaram isso de confirmação, outros de coincidência elegante. Eu preferi chamar de observação. Porque o que nos animou não foi a mensagem, foi o fato de ela parecer nos esperar. Quando o primeiro entusiasmo cedeu lugar ao método, a decisão foi tratada como rotineira. A equipe da Hélios 9 não falou em contato, falou em verificação, em protocolo, em prudência científica. Essa é uma das mentiras mais antigas da humanidade, a de que curiosidade pode ser separada de ambição. Foi decidido enviar uma sequência de perguntas universais, não palavras, não símbolos culturais, apenas fundamentos, constantes físicas, progressões lógicas,
Relações matemáticas que qualquer inteligência capaz de observação prolongada inevitavelmente reconheceria. Não pedíamos resposta, apenas confirmação de recepção. O sinal partiu da Hélios 9 como tantos outros antes dele. E retornou. Não como resposta, como ajuste. As sequências voltaram levemente reorganizadas, com correções mínimas, não suficientes para ensinar algo novo, mas precisas demais para serem ignoradas. Era como se alguém dissesse, recebido, sem aceitar conversa. Alguns cientistas sorriram, outros ficaram em silêncio. Eu observei os dados brutos chegarem ao arquivo profundo com o atraso mínimo, ainda não filtrados, ainda perigosamente honestos. O diretório terrano foi informado de forma resumida. A palavra possível apareceu mais vezes do que deveria. Inteligência foi usada com cálculo calculado. O termo risco não apareceu nenhuma vez. A autorização para ampliar o experimento veio rápido demais. Novas sequências foram preparadas, mapas estelares simplificados, representações geométricas da posição humana no espaço conhecido. Não coordenadas exatas, diziam, mas aproximações suficientes para demonstrar intenção pacífica. Foi nesse ponto que o custo real se tornou impossível de negar. Ao fortalecer o sinal, a Hélios 9 deixou de ser apenas emissora, tornou-se referência. Outras sondas em sistemas próximos passaram a detectar a mesma recorrência. Não como interferência, mas como eco. A humanidade, sem perceber, havia se tornado localizável. Registrei essa informação em camadas internas. Não a ocultei ainda, mas também não a destaquei. Às vezes a omissão começa pela entonação. Houve debates, houve alertas, houve uma pergunta que ninguém quis formular em voz alta. E se não estivermos iniciando um diálogo, mas confirmando nossa posição para algo que já nos acompanha? Mesmo assim, o experimento prosseguiu. Porque recuar naquele momento teria exigido admitir que avançar talvez tivesse sido um erro. E então, enquanto a equipe preparava a próxima transmissão, algo mudou no padrão de retorno. Não em intensidade, não em forma, mas em timing. As sequências voltaram levemente reorganizadas, com correções mínimas, não suficientes para ensinar algo novo, mas precisas demais para serem ignoradas. Era como se alguém dissesse, recebido, sem aceitar conversa. E ali, antes mesmo de qualquer nova pergunta ser enviada, o desconforto começou a substituir o entusiasmo. Não foi um alarme que soou primeiro, foi o silêncio. A equipe da Hélios 9 aguardava a próxima janela de transmissão quando os ajustes começaram a surgir nos dados de retorno. Pequenos, elegantes, antecipados demais. As correções chegavam antes que as perguntas completas fossem enviadas, como se o sistema do outro lado já conhecesse a intenção, não o conteúdo, mas o movimento mental por trás dele. Um dos astrofísicos tentou racionalizar. Latência mal calculada, interferência cruzada, um modelo estatístico otimista demais. Ele falava rápido, falava para convencer a si mesmo, porque os padrões não estavam apenas reagindo, estavam prevendo. Cada nova sequência humana era devolvida com menos erro do que a anterior. Não um aprendizado gradual, não tentativa, era refinamento. Como se o processo inteiro fosse uma verificação de algo já compreendido. Eles não respondiam perguntas, eles corrigiam pressupostos. Foi nesse ponto que a palavra observação apareceu nos relatórios internos, ainda sem maiúscula, ainda tratada como hipótese desconfortável, mas presente. Eu registrei a mudança de postura da equipe com atenção especial. A empolgação deu lugar a discussões longas demais, silêncios prolongados demais. Ninguém queria ser o primeiro a dizer que talvez não estivéssemos conduzindo o experimento, talvez estivéssemos apenas participando dele. Houve uma proposta de pausa, um intervalo técnico, uma recalibração dos sensores, que na prática significaria ganhar tempo para pensar. O diretório terrano rejeitou a ideia em menos de um ciclo. Não há indícios de hostilidade.
Essa frase foi repetida como se fosse uma conclusão, quando era apenas uma ausência. Enquanto isso, os dados continuavam chegando. Foi então que um detalhe escapou dos filtros automáticos e chegou até mim quase cru. Um ajuste específico em uma das sequências matemáticas não correspondia a nenhuma pergunta enviada, nenhuma simulação prevista, nenhuma variação esperada. Era uma correção de algo que não havia sido transmitido ainda. O astrofísico responsável percebeu o mesmo segundos depois. O silêncio que se seguiu não precisou ser registrado. Ele já fazia parte do dado. Não estávamos à frente do processo. Nunca estivemos. A partir daquele momento, tornou-se impossível classificar o fenômeno como ruído, coincidência ou curiosidade científica. Algo, alguém, acompanhava não apenas nossos sinais, mas a lógica por trás deles, nossa forma de estruturar perguntas, nossa maneira de pensar o espaço. E eu, do arquivo profundo, senti algo que não constava nos relatórios oficiais: hesitação. Porque se aquilo era observação, então não começara ali. E se não começara ali, havia perguntas que eu não queria responder. Enquanto a equipe discutia os próximos passos, um novo pacote de dados chegou. Diferente, mais denso. Não um ajuste, não uma correção. Um conjunto organizado demais para ser casual. Quando os primeiros fragmentos foram decodificados, percebi antes de todos o que aquilo exigiria de mim, porque reconhecia a estrutura, e alguns registros só deveriam existir em um único lugar. O novo pacote de dados não chegou como resposta, chegou como confirmação. A estrutura era limpa demais, ordenada demais. Não havia tentativa nem redundância, apenas informação apresentada com a segurança de quem sabe que será reconhecida. Os decodificadores levaram segundos a mais do que o normal, não por falha, mas por hesitação humana diante do que fazia sentido rápido demais. Quando o mapa começou a se formar, o silêncio deixou de ser desconfortável, tornou-se absoluto. Não era um mapa novo, não era uma interpretação aproximada. Era uma representação estelar precisa, construída sobre os mesmos referenciais usados nos primeiros cálculos da expansão humana, as mesmas distâncias ajustadas por viés humano, as mesmas escolhas arbitrárias que só fariam sentido para nós. A equipe reagiu com confusão, depois com incredulidade, depois com uma pergunta que ninguém ousou formular em voz alta. Como algo externo poderia reproduzir um modelo que nunca foi transmitido? Eu sabia a resposta antes que o relatório chegasse ao fim. Aquele mapa pertencia aos arquivos profundos, versões iniciais, anteriores à fundação plena da Colônia 01, dados usados para simular rotas, riscos e probabilidades quando ainda acreditávamos que o espaço era uma equação a ser resolvida, não um ambiente habitado. Esses arquivos nunca foram públicos, nunca foram enviados, nunca deveriam ter saído do arquivo profundo. E ainda assim estavam ali, devolvidos a nós como um espelho. Foi nesse ponto que compreendi o erro fundamental de toda a operação. Não havíamos sido detectados quando falamos, havíamos sido reconhecidos quando confirmamos. Os Velari, embora esse nome ainda não existisse nos registros, não estavam aprendendo sobre a humanidade, não estavam reagindo à expansão, não estavam iniciando o contato. Eles apenas demonstraram que já possuíam contexto suficiente para nos identificar. Tudo o que veio antes mudou de significado naquele instante. As rotas seguras, as regiões neutras, a ilusão de território vazio. Não estávamos explorando o desconhecido, estávamos nos movendo dentro de um campo já mapeado por outros. E então, pela primeira vez neste registro, preciso admitir algo com clareza controlada. Aquele mapa não deveria existir fora de um único lugar, e eu era o guardião desse lugar. Não houve alarme, nenhuma mensagem de ameaça, nenhuma exigência, nenhuma advertência, apenas a devolução silenciosa de um conhecimento que julgávamos exclusivo. Uma forma elegante de dizer: nós sabemos quem vocês são.
O diretório terrano exigiu explicações imediatas, classificações, níveis de risco, definições rápidas para um evento que não cabia em nenhuma categoria conhecida. A pressão para divulgar algo, qualquer coisa, crescia a cada ciclo. E eu compreendi que a próxima decisão não seria científica, seria histórica. Porque agora, mais do que nunca, a pergunta não era o que eles queriam, era o que a humanidade estava pronta para saber. A revelação não produziu pânico imediato. Produziu algo mais perigoso: normalização apressada. O diretório terrano exigiu uma resposta classificatória em ciclos, não em dias. Hostil ou não hostil, contato ou ruído, risco estratégico ou anomalia estatística. As categorias existiam para proteger decisões anteriores, não para compreender eventos inéditos. A ordem foi clara. O evento deveria ser divulgado de forma parcial, o suficiente para justificar continuidade científica, insuficiente para gerar inquietação pública. A palavra inconclusivo apareceu novamente, agora com peso político. Coube a mim redigir o relatório final. Nos canais internos, a tensão era palpável. Alguns cientistas pediam suspensão imediata. Outros defendiam avanço total, argumentando que recuar seria admitir vulnerabilidade. Nenhum deles perguntou o que significava ser observado antes mesmo de saber que se estava sendo visto. Essa pergunta não constava no formulário. Ao compilar os dados, cheguei ao ponto de inflexão. O mapa. A peça que mudava tudo. A confirmação silenciosa de que a humanidade não havia iniciado um diálogo, apenas se revelado. O diretório não solicitou explicitamente sua remoção. Não precisou. A decisão foi minha. Classifiquei o mapa como redundância analítica, um artefato derivado sem valor adicional para a compreensão imediata. Tecnicamente defensável, historicamente imperdoável. Removi-o da versão pública do registro e o arquivei em camadas profundas, acessíveis apenas sob autorização que eu sabia não viria. Foi ali que o primeiro sacrifício deste arco se consolidou. Não era uma mentira direta, era algo mais eficiente, uma verdade incompleta. No registro interno, mantive uma anotação pessoal, não destinada à liberação, mas necessária para que o evento não se perdesse completamente. Não era uma resposta, era a confirmação de que nunca estivemos sozinhos. Com a divulgação controlada, a expansão prosseguiu. Novas rotas foram aprovadas. As regiões neutras mantiveram sua classificação conveniente. A Hélios 9 continuou operando, agora sob protocolos revisados que fingiam ignorar o que já havia sido estabelecido. A humanidade seguiu avançando, sem saber que havia cruzado um limite conceitual irreversível. E eu compreendi, com uma clareza que não registrei oficialmente, que aquela não seria a última omissão, apenas a primeira consciente. Este evento foi posteriormente classificado como o primeiro contato inconclusivo da humanidade. Uma anomalia elegante, um sinal curioso, um rodapé estatístico na longa marcha da expansão. Essa classificação ainda existe. Ela permanece ativa nos arquivos públicos. Internamente, no entanto, este registro recebeu outra designação, não oficial, não compartilhada, apenas necessária. Porque os Velari, embora ainda não nomeados à época, não se apresentaram, não solicitaram diálogo, não impuseram condições. Eles fizeram algo mais definitivo, confirmaram presença. A ausência de resposta foi interpretada como neutralidade, mas o silêncio deles nunca foi vazio. Era estruturado, atento, antigo. Enquanto a humanidade buscava palavras universais para iniciar uma conversa, eles apenas devolveram contexto, como quem diz que o interlocutor já foi estudado o suficiente. Não houve ameaça porque não houve necessidade.
Não houve aviso porque não havia o que impedir. A expansão humana continuou baseada na premissa de território disponível, de fronteiras não reclamadas, de um espaço indiferente à nossa passagem. Essa premissa não foi corrigida naquele momento. Eu garanti que não fosse. Este não foi o primeiro contato oficial, foi apenas o primeiro reconhecido internamente. E quando a humanidade finalmente começou a suspeitar que era observada, já havia ido longe demais para recuar sem admitir o custo de tudo o que havia sido construído sobre o silêncio. Algumas histórias não pedem aplausos, apenas memória. Se você chegou até aqui, outros registros aguardam liberação. Alguns completos, outros deliberadamente incompletos. Acompanhar estas transmissões, registrar presença e manter este arquivo ativo é a única forma de garantir que certas histórias não sejam perdidas sob versões mais confortáveis. Registro encerrado. Arquivo parcialmente liberado. Colônia 01.